eu tenho um recadinho aqui para vocês. Se você quiser participar do Em Volta da Fogueira, contando as suas histórias, as suas experiências, você pode participar em tela dividida aqui comigo, assim a gente bate um bom papo nos bastidores, é muito divertido. Ou então você pode mandar a sua história por e-mail e eu reconto ela aqui, né? Espero que eu faça jus ao seu relato. Inclusive, essa história pode ser até anônima, caso você não queira se identificar. Então, esse foi um recadinho. É só deixar a sua intenção no e-mail que está aqui embaixo na caixinha. Carlinha, eu quero participar. Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver como, quando, ok? Então esse era o meu recadinho e vamos pro vídeo. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na fogueira de hoje eu estou aqui com a Adriene, que é minha amiga desde a época da faculdade, uma amiga muito querida e também inscrita no canal. E ela vai contar muitas histórias pra gente e eu tô super curiosa. Mas antes eu queria dar um recado. Nós estamos fazendo uma vaquinha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, então quem participar e contribuir com a vaquinha vai receber um vídeo especial, que vai receber um link, né, que eu vou enviar no e-mail, que também tá aqui no box de informações, é só você me avisar. E se você não puder contribuir dessa forma, você pode deixar o seu like, caso você ache que esse vídeo mereça. Você pode também compartilhar com os seus amigos, com quem talvez tenha interesse nesse assunto. E Dri, como é que você tá? Saudades de você. Como que tá tudo por aí? Que saudades, Carla. Obrigada pelo convite, né? Tá aí tô adorando o seu trabalho. É muito bom, né? Ter um canal de histórias assim, que tem tanta expressão, né? E trabalha com histórias regionais, com histórias que realmente aconteceram, né? Então, nessa pandemia a gente está tentando sobreviver, né, Carla? Cada um dia de cada vez. É uma luta pela sobrevivência, né? Mais do que pela existência. Então, estou tentando fazer minha parte, cuidando, tomando todos os cuidados, né? Esses dias eu levei um tombo aqui, sexta-feira. Eu fiz compra tudo pela internet, né? Para não sair de casa. Eu também estou fazendo isso, Tudo pela internet, só que aí de repente eu levo um tombo, bato a cabeça no chão. Meu Deus! Bati a cabeça com força, sangrou pra caramba, eu tive que ir para onde? Pro pronto-socorro. E lá tinha gente com Covid. Então, você imagina esses 15 dias que vai ser para mim, né? Mas eu fui toda paramentada, com máscara N95, óculos bem fechado, né? Eu tive que ir, não teve jeito. Então, por isso que é importante as pessoas entenderem que a pandemia, ela não é um risco só para quem está com Covid, né? Que pega Covid, mas tem as outras doenças, outros problemas, acidentes, que as pessoas, que acontecem todos os dias e que essas pessoas que de repente podem precisar de um hospital acabam pode se arriscar a vida ali, tá? Precisar de um hospital e eu não ter vaga para elas, né? Que infartados, então sempre tem. Então é esse que é o problema do Covid, que ela tira a vaga de pessoas, de tratamentos que já existem, né? Sim. Então é isso que as pessoas não entendem. Estrangula todo o sistema, né? E você cuidar de si é também você cuidar do outro, né? Com certeza. De empatia e também no geral. Isso vai fazer diferença para você, para sua família. Porque
as pessoas não entendem que a máscara é para proteger o outro, né? Mais do que proteger você. Se todo mundo se usa, todo mundo está protegido. Sim. Né? Então, aqui quem não usa máscara é quase um assassino hoje, entendeu? Sim. Pode ser que para ela não faça nada, mas ela está transmitindo vírus e matando gente sem saber. Sim, é possível. Esse processo de empatia eu acho que está difícil para as pessoas aprenderem na Sim. marra, por tudo que a gente está passando, né? Eu acho que eu vejo muita gente sem máscara também aqui, você sabe, você já veio várias vezes, eu moro numa cidade turística, então ninguém vai colocar uma máscara para entrar na praia. Então, não só na água, mas o problema mesmo ali é a concentração de guarda-sóis na própria areia. Então, é bem difícil mesmo esse trabalho de conscientização. E triste ao mesmo tempo, né? Eu moro na periferia e aqui é uma festa, né? Gente, é aglomeração nas ruas, crianças nas ruas, pessoas na rua, é festa, fim de semana churrasco e todo mundo sem máscara, vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? E eu fico entendendo, queria saber o que tanta gente comemora. Só tem tanta morte, tanta desgraça e tanta alegria, né, que tem. Sim. Entender. O Cris sempre se questiona a respeito disso, ele fica bem bugado, o Cris, meu marido, ele fica bem bugado a respeito disso, porque aqui também a gente tem uma vizinhança bem festeira. E vem cá, eu fiquei sabendo que você vai contar a história da época que não tinha Covid. Ai, quando a gente vivia. Bem antiga, que eu não te conhecia. Que eu não te conhecia ainda. Acredito pelo que você me falou. Eu morei, né? Eu sou oriunda. Eu falo sempre, né, que meu local, minha infância, eu passei dentro do Parque Estadual do Juqueri, né? Eu morei dentro de um parque estadual, né? De uma reserva ecológica. Sim. Então isso mudou muito a minha vida, assim, minha personalidade, tudo. Eu acho que teve muita influência nisso. E a gente viveu, quer dizer, eu e minha família vivemos coisas extraordinárias lá dentro. Primeiro porque a casa fazia parte do complexo hospitalar do Juqueri. Tá? O hospital é em Franco da Rocha, né? É em Franco da Rocha. Para o pessoal se situar. Sim, em Franco da Rocha, Grande São Paulo, tá? Onde se instalou o maior complexo manicomial e o maior hospital psiquiátrico da América Latina, que era o Hospital do Juqueri. Né, famoso, todo mundo já ouviu falar algum dia. Né? Só que o Hospital do Juqueri, ele era autossustentável, né? Ele era um hospital que a diferença dele para outros tratamentos é que o doente, por exemplo, a intenção do Dr. Franco da Rocha era colocar esse doente em contato com a natureza, por isso ele escolheu o local, e ter esse contato e fazer outras coisas, por exemplo, laboterapia, né? Trabalhar com as plantas, horta, mexer com vaca, mexer essa coisa mais rural, com jardinagem, que o doente pudesse, e ao mesmo tempo ser autossustentável. Dentro do Juqueri tinha oficinas de várias coisas, de padaria, tinha carpintaria, todo tipo de oficina para manter o próprio hospital, que era tanto feito pelos doentes quanto pelos funcionários. E aí tinha o polo central e as colônias, né? As colônias, tinha tratamento de água próprio, pra você ter uma ideia. Olha, então, muito grande, né? Você tem uma ideia da área territorial, mais ou menos? Os tamanhos hectares do... Se você da reserva, é 2.000 hectares. Ele ficava dentro da reserva, 2.000 hectares. Mas, então você tem uma ideia, tinha tratamento de água, tinha creche para as funcionárias, nos anos 40, 30, tinha creche para as mães, tinha tudo, restaurante. Minha avó foi chefe da cozinha, né, do hospital. E meu avô trabalhou no tratamento de água. Então, era uma coisa enorme, gigantesca, né, e ele autossustentável. E além do hospital central, tinha as colônias.
Essas colônias, com o tempo, foi sendo desativada para se tornar local de moradia. Aliás, também tinha a Vila dos Médicos. Os médicos que trabalhavam no Juqueri moravam dentro do Juqueri. Então tinha moradia para os médicos, moradia para os funcionários. Todo mundo vivia do Juqueri. E essas colônias foram sendo desativadas. Elas eram mais distantes, né, do Hospital Central, né? E primeira, segunda, terceira colônia. E essa onde eu morei tinha sido a segunda colônia. Eu fui procurar a data de construção dela numa tese que fala da arquitetura do Juqueri, que foi feita pelo Ramos de Azevedo. Então ele começa a listar a data de cada construção ali. A colônia onde eu morei, vamos dizer assim, foi construída em 1909. E eu morei lá nos anos 80, 90. Então, ela já tinha aqui uns 80 anos de casa. 80, 90 anos. Então, você imagina uma casa já tem 80, 90 anos e que passou de tudo morando nela, né? Passou doentes, foi moradia de internos, depois moradia... Sim. A integração... Funcionários também, eu acho, do próprio hospital. Os funcionários, depois dessas colônias, foram sendo colocadas como moradias para os funcionários, né? A quarta colônia continuou sendo tratamento de água, mas a terceira, a segunda, a primeira virou moradia de funcionários, né? Então, meu avô, minha avó, como eram funcionários, eles acabaram tendo direito de morar lá, né? Morar na colônia, né? Só fazer um adendo, é tão rico isso que você está falando, porque eu lembro, pelo menos no interior de São Paulo, o Juqueri, ele tinha uma conotação muito, pelo menos para mim, quando eu era criança, era a pessoa que tinha um comportamento que não era adequado, sei lá, que alguém não achasse adequado, olha só, você vai para o Juqueri. Tinha uma conotação tão negativa, e eu acho que as pessoas também dos outros estados que assistem o canal não tinham ideia do tamanho, né? Eu já sabia um pouco, mas eu não tinha ideia do tamanho do complexo, né? Na verdade... Dessa questão autossustentável que, para a época... era uma ideia muito avançada, acredito. Sim. Na verdade, o Juqueri começa como um grande avanço na psiquiatria da época, né? É final do século XIX, a gente tem que entender o contexto histórico para poder entender como que foi construído. Mas ele era muito humanizado até os anos 40, 50, porque o que acontece? O Juqueri, a partir dos anos 50, o Juqueri tem uma história de 100 anos, então não dá para medir tudo. A partir dos anos 50, ele começa a ser usado politicamente. Mas até os anos 30, 40, ele tinha ainda essa pegada, porque era o projeto inicial do Dr. Franco da Rocha, baseado no que ele estava trazendo para o Brasil, que era totalmente novo. Porque os doentes, naquele momento, eram trancados como bichos. Eles eram trancados em células. O sistema era muito... Era um sistema prisional para quem tinha problema mental, não assim aberto. E ele leva para Franco da Rocha, leva para aquela localidade por causa da qualidade do ar, da qualidade do clima, das águas dos rios. Então ele queria que esse doente tivesse uma vida normal, pudesse trabalhar ali, e através do trabalho, porque a gente tem que entender que, por exemplo, fármaco psiquiátrico já começa só a partir dos anos 50. Então, como tratar pessoas com doença mental antes? Então, a terapia ocupacional, por exemplo, nasceu dentro do Juqueri. Olha, entendeu? Nasceu dentro do Juqueri. O Juqueri passa a ser também um local de estudo da ciência psiquiátrica. O Dr. Franco da Rocha, depois o Dr. Osório César, eles tiveram contato com Freud. Eles mandavam estudos aqui do Juqueri para o Freud. Então, parte dos estudos do Freud se baseou, do pai da psicanálise, se baseou no que acontecia dentro do Juqueri. E o Dr. Franco da Rocha foi o primeiro a traduzir o Freud. Olha só tanto. Aliás, e outra inovação do Juqueri, a arte-terapia, que muita gente acha que começou com a Nise da Silveira no Rio de Janeiro. Não, começou dentro do Juqueri. O primeiro... A Escola de Artes do Juqueri é mais antiga, de 1929. Do que a Nise. Eu imaginava que tivesse sido com a Nise mesmo.
Não, começou dentro do Juqueri, porque o Osório César, quem não conhece, ele era um estudioso, um crítico de arte, crítico de literatura, e ele foi namorado da Tarsila do Amaral, entendeu? Sim. E nesse momento, a Tarsila foi com ele pro Juqueri, eles moravam dentro do Juqueri, entendeu? Essa história eu conheço. Eu não liguei as datas, mas essa história eu conheço. Fez um trabalho maravilhoso com os doentes, chegou a ler, só que eles tinham uma visão até mais avançada que a Nilza Silveira, porque eles não tratavam os doentes como, só tá fazendo arte para poder passar o tempo, para poder se tratar. Não, como remédio. Eles tratavam a arte, eles viam a potencialidade artística no paciente. Então, eles viam, eles chegaram a levar a obra de arte dos internos do Juqueri para fora, para o exterior. Eles valorizavam, ensinavam técnicas mesmo artísticas para esses internos e valorizavam exatamente eles como artistas, não como doentes. Então, tinha um olhar totalmente diferente. Então, você vê hoje o Museu Osório César em Franco da Rocha reabriu recentemente, tá? E tem um acervo de mais de 5.000 obras. Tem uma ideia, porque eu vou jogar no Google para saber quantos pacientes será que passaram, hein? Olha, de total eu não sei. Eu sei que chegou a ter 18.000 internos de uma vez. Foi quando começou a virar depósito. Porque quem destruiu o Juqueri foi os políticos, né? Foi a política, foi a ditadura militar, a ditadura do Vargas. Começou a usar o Juqueri como aparelho político ideológico do Estado. O próprio Dr. Franco da Rocha já tinha alertado que ele não poderia virar depósito, porque não era esse o intuito dele, entendeu? E até mesmo nessa época, quando ele vira uma ferramenta do próprio Estado, é direcionado a pessoas que, no caso, não eram adequadas. Elas poderiam... se aproxima um pouco da situação do Hospital Colônia. Você conhece, né, a história do Hospital Colônia, que eram o quê? Mães solteiras, adolescentes que engravidavam na adolescência, redundante a louca aqui. Adolescentes, pessoas, até mesmo pessoas que tinham ideias políticas que eram diferentes. Então, eram pessoas, na ditadura, eram pessoas que não se encaixavam, vamos colocar assim, né? E não necessariamente tinham problemas mentais. Na verdade, isso sempre existiu um pouco, mesmo na época do Dr. Franco da Rocha, porque não existia assim, uma classificação exatamente dos problemas patológicos da doença mental. Por exemplo, uma pessoa que era autista ou tinha uma deficiência mental também era jogada lá, porque não tinha essa classificação, né, ainda, não tinha essas distinções, entendeu? Mas eu acho que era por falta, na época, eu acredito, Dri, que era por falta de conhecimento, mas não como uma ferramenta para se livrar de pessoas, acredito eu, não sei, eu posso estar errada. Na verdade, acontece que existia sim uma ideologia higienista, né, no final do século XIX, positivista, que via algumas pessoas como indesejáveis, né, negros, africanos, que foram libertos, que não tinham emprego, pessoas alcoólatras, que viam já que tinha essa moradores de situação de rua. Sim, até mulheres também, mulheres que eram independentes e tal, né? Só que lá dentro, o Dr. Franco da Rocha, ele tratava de uma forma médica mesmo, né? Quem não tinha condições, ele não tinha essa perspectiva, ele como médico, ele não estava lá para fazer essa política com o governo. Pra você ter uma ideia, ele foi morar dentro do Juqueri, ele morava na casa que hoje é o Museu Osório César, foi a residência dele. Ele criou 6 filhos dentro do Juqueri. Você entendeu? A minha bisavó foi a passadeira dele. Você tem uma ideia, minha bisavó só casou por intervenção dele. Olha que interessante. Ela era intervenção? Como assim? É que assim, ela veio de Portugal com a família, né? E ela veio com a família toda para trabalhar no Juqueri. Você tem uma, né? Ela tinha acho que 15, 16 anos. E a família não se adaptou. E a minha
tataravó e meu tataravô, aos poucos foram voltando para Portugal. Voltou um, depois voltou o outro, voltou os... E aí, no final, ela teve que ficar. Porque ela teve que ficar para pagar a passagem deles. A passagem era tão cara que alguém tinha que ficar para pagar parcelado as passagens. E ela ficou sob responsabilidade do Dr. Franco da Rocha. Ele ficou como tutor dela, morando na casa dele e trabalhando para ele. E aí, só que aí ela conheceu meu bisavô, que era da parte da marcenaria do Juqueri, era italiano, também de família que veio para trabalhar no Juqueri, né? Os imigrantes, começo do século, construíram o hospital. Os meus antepassados vieram nessa mesma época. Mesma época da Itália, no caso. Da Itália. E meu bisavô, que era italiano, né? Que era filho de italiano, e eles se apaixonaram. E eles queriam ficar juntos, só que ela precisava da autorização da família, né? Era menor de idade, tudo. E a família não queria de jeito nenhum, queria que ela voltasse. A avó dela lá em Portugal mandou uma carta para ela. Ela ia casasse com qualquer um, menos com italiano. E aí eu chutei, gente, perdão, eu chutei o tripé. Só quando o doutor Franco da Rocha ele interveio e foi pedir para a família e conversou que eles puderam ficar juntos e casar. Então a família começou com o dedo dele aí nesse caso. São literalmente 3 gerações da sua família que estão interligadas com o Juqueri, com o hospital, né? Diretamente, né? Bisavós, seus avós, e o seus pais e vocês, né? Sim, o pai do meu bisavô, que ele casou com essa minha bisavó, ele que veio da Itália, né? Ele era açougueiro. E eu achei uma notícia de um jornal de 1923, procurando ele, dando ele como desaparecido e colocando que ele trabalhava no Juqueri, que ele era açougueiro do Juqueri e que tinha desaparecido. Um jornal italiano, um pasquim italiano de cunho fascista, estranho, né? E uma publicação italiana aqui da colônia italiana brasileira, toda italiana, e eles pediam informações desse meu tataravô, não sabia onde ele tinha ido parar, que a última vez que tinham visto ele, talvez ele estava em Campinas, mas que ele tinha sido açougueiro do Juqueri. Então, para esse meu tataravô ser açougueiro do Juqueri, é porque ele pegou o hospital bem no início, na construção, porque ele veio para o Brasil em 1892. Sim. 1891, mais ou menos, que ele veio para o Brasil. Então, ele pegou o Juqueri nos seus primórdios mesmo. Talvez, eu fico imaginando se ele não ajudou a construir a casa que eu morei, entendeu? Em 1909, porque ele estava ali. Se ele não morou ali, sabe? Coisas assim, coisas que eu não consigo resgatar, mas a ligação às vezes me diz, olha, tem algo ali nessa casa que já foi feita lá atrás para você e você não sabe. Você tem um carinho muito grande por toda a região ali, né? Disso eu sei. Por todo o complexo, por toda a reserva. É que a história, né, da minha família está muito ligada ali, né? Meu avô foi prefeito de Franco da Rocha, pai da minha mãe, 2 vezes, e meu outro avô foi vereador 2 vezes. O Parque Estadual do Juqueri, ele tem uma importância enorme, porque ele é a última reserva de cerrado da Grande São Paulo. Última reserva de cerrado metropolitana, talvez uma das últimas do estado de São Paulo, onde foi redescobertas plantas que já estavam dadas como extintas no resto do estado. Tem planta que foi descoberta lá que estava dada como extinta fazia 50 anos, que não se via mais essa planta, chamada camaréia. Mas não é só ela, tem maracujás, tipos de maracujás, orquídeas e outras plantas que hoje no estado de São Paulo só tem no Parque Estadual do Juqueri, porque ele tem uma característica, além de não só a questão do bioma cerrado, mas ele guarda uma fisionomia de cerrado que é cada vez mais rara, que é o campo cerrado rupestre, né? É o cerrado rupestre, que é um cerrado de morro com uma geologia em pedra, né, formado mais com um solo mais pedregoso, né?
E ele guarda essa fisionomia, e além dos campos cerrados, que estão cada vez mais raros, né? São os campos abertos e cerrados. Então, ele tem tanto a formação geológica, quanto a formação da fisionomia, né, da toponímia e do bioma, da parte biológica mesmo, extremamente raras hoje. Por isso a importância dele. Ele faz parte da reserva da biosfera, que é um cinturão verde que foi determinado pela Unesco, né, Cinturão Verde de São Paulo, onde está o Parque Estadual Juqueri, a Cantareira, o Pico do Jaraguá, né, o Parque do Jaraguá, lá de Jundiaí, onde eles estão dentro desse cinturão verde, junto com a Serra do Mar, para garantia da água e da biodiversidade das futuras gerações desse perímetro, né, urbano da grande metrópole. Então, ele tem uma importância enorme na questão da água, da geografia, né, da parte da fisionomia, na parte da botânica mesmo. Lá tem mais de 300 tipos de flores diferentes, várias espécies de pássaros, animais, todas do bioma cerrado, que estão cada vez mais entrando. E, Dri, me fala uma coisa, como que está o resto do pessoal, né, que mora em outros estados, que não conhece, como que está a questão do hospital mesmo, do complexo hoje, além do museu, além do parque? O Parque Estadual de Juqueri, ele foi, com o tempo, essa parte que trata pacientes, né, que tem internação, foi sendo desativada, né? Sim. Com movimento contra, né, a hospitalização, internação de doentes mentais, que começou a partir dos anos 90, ele passou por um processo de desativação dessas áreas. Foi meio um pouco triste, porque assim, ao invés do governo, do estado, ele dá um destino para o Juqueri, né, porque era muito grande, né, com muita gente, dá um destino para as partes que foram sendo desativadas, não, foi deixando no abandono. E os doentes começou a ter um certo problema, porque imagine como eu vou mandar para fora, que nem a libertação dos escravos, né? Você dá a liberdade, mas você não dá uma solução para depois, você não deu nada para eles, nenhuma... Para sobrevivência, para sobrevivência daquilo. Como você vai fazer isso com pessoas que moram naquele local há 30 anos, 40 anos, que viveram a vida inteira lá? Você vai jogar na rua? Então, passou a gerar um problema muito mais sério, que não é simplesmente chegar e desativar, entendeu? Há muitos doentes, tem acho que 150 pessoas ainda morando lá, tá? Existe uma ala, para quem não sabe, nem sempre o doente mental ficava recluso totalmente lá, ao contrário, vários doentes, vários internos conviviam com a cidade, conviviam com os funcionários, viviam na cidade também, entendeu? Tinha liberdade de ir e vir do hospital. E, por exemplo, quantas vezes minha avó levava doente para comer em casa, por exemplo. Levava um interno para comer em casa, ou esse interno ia fazer algum serviço para alguém, ia trabalhar de alguma coisa fora do hospital e depois voltava para o hospital. Porque né, a pessoa fica 30 anos, vai ficar 30 anos passando mal. Não. Né, ela tem momentos que ela fica bem e ela vivia de uma forma normal. Você tem uma ideia, tinha time de futebol Juqueri, né, onde jogava funcionários internos juntos. Um emblema, time mesmo. E nos times de futebol da cidade, que cada bairro também tinha o seu clube, também tinha interno jogando. Né? O time do meu avô, que meu avô foi presidente, o Flamenguinho, jogou-se um jogador e ele morava, que ele era interno do Juqueri, chamava Baiano. Hoje ele dá um nome para o campo do Juqueri, foi recentemente reformado, né? Reativado um campo lindíssimo na beira do rio, bem várzea mesmo, mas lindo, um gramado. Aliás, o Juqueri tinha um os jardins mais lindos do mundo, que eu já vi, jardins fenomenais, maravilhosos. Lá foi feito o filme, quem não sabe, Bicho de Sete Cabeças, foi feito lá, aquela paisagem do hospital, tudo é de lá. E aí quem quiser ver como que é o jardim, tá lá no Bicho de Sete Cabeças.
Mas conforme foi sendo desativado, tudo foi sendo abandonado. Os prédios não tendo reforma, né? Essa parte de autossustentável acabou, porque não tinha mais internos para manter o hospital, né? Os funcionários foram se aposentando também. E o que aconteceu? Muitas pessoas que trabalhavam no Juqueri e que viviam aquilo, viveram o auge daquilo, começaram a entrar em depressão e viraram paciente do Juqueri. Olha que loucura isso, né? Loucura. Teve gente que ficou internada lá depois de ser funcionário. Por quê? Porque não aceitou a decadência daquilo, que era uma coisa grandiosíssima. Minha avó, por exemplo, descascava, a cozinha dela descascava 8 quilos de alho por dia. Era comida de tonelada que eles faziam. Era uma vida, né? Era uma vida. O que eles muitas pessoas é o que conheciam como vida. Trabalhar ali. Trabalhava, vivia, faziam festas, era uma comunidade. Os internos iam para a casa dos funcionários, iam almoçar na casa dos funcionários, voltavam. Então era assim, imagine, trabalhava lá 5 mil pessoas. Meu Deus! 5 mil funcionários, era gigantesco, mais os internos. Então você imagina isso tudo, de sendo autossustentável, essa comunidade toda. Você tem uma ideia? Quem morava na casa do Juqueri, além de não pagar aluguel, não pagava água, não pagava luz, não pagava telefone. Quem era funcionário não pagava nada por morar. Tinha até telefone, ramal a cada casa, entendeu? O pessoal perdeu mesmo a referência quando acabou tudo, né? E foi acabando aos poucos. Então, e aqueles prédios antigos tão bonitos, tombados pelo patrimônio histórico, são tombados pelo Condefat, entendeu? Não tiveram vamos dizer assim, a estrutura adequada, né? O devido tratamento depois disso, foram sendo abandonados. Em 2006 aconteceu um incêndio terrível lá, pegou fogo no prédio central. É um crime. O que aconteceu foi um crime. Para mim foi um crime. Não tem explicação isso. O Juqueri ia começar a ser investigado pela Comissão da Verdade e de repente aconteceu isso. Tá? Um incêndio de noite, como todos os incêndios em prédios históricos do Brasil, acontece madrugada, né? Sim. E é uma coisa estranha, né? Bom, e dentro desse prédio central, além dos prontuários dos doentes, tinha a maior biblioteca de psiquiatria e psicologia do século XIX, entre o século XIX e XX, final do século XIX e XX, da América Latina, do início da psicanálise, sabe? Com originais, com as obras do Freud, de vários outros psiquiatras, todas lá em alemão, em inglês, estava tudo lá. Que eram os livros que foram do Dr. Franco da Rocha, do Osório Sá, estavam tudo lá. Essa biblioteca fantástica. E para ver, você ter uma ideia, eu conhecia a biblioteca, eu ia lá, só que assim, você tinha que deixar quase a roupa para fora, né? E era muito cuidado para entrar, tudo, para mexer. Os livros ficavam em vidros, a raridade daquelas obras. E se perdeu tudo. Perdeu tudo, você entende? Eu não consigo, não dá para acreditar numa coisa dessa. Fora o prédio, né? Toda a construção com madeira nobre, né? Uma construção de origem francesa, totalmente que assim, não tem mais, não existe mais, e que virou cinzas, literalmente virou cinzas, né? Ficou só parte da frente do hospital, ficou só a parede da frente. Sobrou nada. E o busto do Dr. Franco da Rocha ficava na entrada. Foi algo assustador. Foi os prontuários que se perderam ali, né? Sim. Também tinha o cemitério, né? O cemitério do hospital, porque a gente fala que cemitério é clandestino, mas o que ia fazer, né? Os doentes morriam, as pessoas morriam, elas iam ter que ser enterradas. Esse cemitério ficou, entre aspas, clandestino, porque era escondido até das pessoas que trabalhavam no Juqueri. Não sabia onde era esse cemitério. O que é isso? Você sabe o motivo? Olha, tem muitas histórias de gente que foi no cemitério, ouviu coisas lá, sabe? Ouvia barulho. Olha, pessoal, eu acho que vou encerrar esse vídeo com a Adri. E a gente faz uma segunda parte, que eu acho que foi riquíssima. Todo esse conhecimento, né, toda essa história de quem viveu lá dentro do hospital. Eu acho que
várias pessoas têm curiosidade, então eu acho que eu vou encerrar aqui e no próximo nós vamos contar essas histórias mais cabulosas, esses causos menos oficiais, pode ser? Fazer parte da segunda parte, né? Eu já tô deixando um gosto aí para as pessoas já terem um interesse em procurar. Mas tem um vídeo aí, né, também que mostra hoje, o pessoal foi investigar onde era o cemitério, né? Tem mais de, acho que tem muita gente ali enterrada, sabe? O difícil é que se perdeu quem é esses túmulos, sabe? Quem são as pessoas que foram, porque os prontuários pegou fogo. Então, é duro isso, porque tem famílias, tem pessoas que me procuram, sabe que eu morei lá, quer saber se eu sei alguma coisa, se eu tenho acesso a alguma coisa do hospital, porque elas tiveram um parente que foi internado lá, uma avó, um avô, alguém importante da família e se perdeu, não sabe nem o que foi da pessoa, sabe? Entendi. É complicado isso, né? E assim, hoje ainda tem pessoas que moram, né? Só para encerrar, hoje ainda tem pessoas que moram lá. E tem hoje os artistas na cidade, porque tem também um movimento artístico muito grande, né? Dentro de Franco da Rocha, artistas que admiro muito, tem um trabalho muito rico no teatro, na poesia, na pintura. Eles se uniram para criar um movimento de ocupação do hospital para a arte, que chama o festival Soy Louco por Tijuquiri, que propunha para o artista morar no hospital, morar dentro do prédio desocupado, ou central tal, fazer uma intervenção, uma vivência dentro do hospital, e a partir dessa vivência, morar uma semana, uma coisa assim, ele ia criar uma obra, ia criar uma peça, ia criar alguma coisa ali dentro. E depois mostrar no festival. É algo maravilhoso, surreal, assim. E essa ocupação do hospital para esse fim artístico dimensiona aquele hospital de uma outra forma. É uma reconstrução do espaço, do local. Sim. É muito bonito isso. E isso está sendo feito todo ano. É claro que o ano passado não foi feito por conta da pandemia. Sim. Acho que online agora, mas não é a mesma coisa, porque a proposta era levar o artista para dentro do hospital, ele sentir todo aquele clima que fica no ar. Porque uma coisa acontece, o Juqueri, mesmo que você não tenha ninguém lá, você dentro dele, você começa a ver as coisas todas, você começa a sentir tudo que aconteceu. Ele é carregado, entendeu? E aquela aura, aquele local, carrega tanta coisa, tanta história, tantas lágrimas, tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo também alegrias, também esperança de gente que viveu ali de alguma maneira e tentou sobreviver no meio daquele caos, que aquilo fica nas paredes do local. Tá registrado, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, Dri. Muito obrigada por essa parte e na próxima fogueira você tá aí com esses casos pra gente. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero agradecer essa primeira parte. Muito obrigada, Adri. Eu adorei. E aguardem a segunda. Se você quiser se despedir também, por enquanto. Muito obrigada aí pelo convite, né? Imagina, e pelas pessoas aí por estarem assistindo. É sempre um prazer falar dessas histórias. Então vamos lá, até a segunda parte, pessoal. Um beijo e a gente fica por aqui.